Palavra de salvação, em segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7, fala: a vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Deus vai revelar sobre a manifestação do anticristo nesses últimos dias, que diz assim, ó: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja é segunda a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia em mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, fé e verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, estáis firme e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça opera. Qual é este mistério da injustiça que está operando? Quando não há verdade, há injustiça. Quando não há um respaldo bíblico, há mentira. Quando o Senhor Deus não está falando, há mentira. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A operação do erro, ela está presente. O inimigo, ele está agindo, mas o Espírito Santo de Deus, ele também já está revelando. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará por assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando Jesus Cristo manifestar na nuvem de glória, com todo o poder e com toda a autoridade, com a tua verdade, com a tua palavra, com a tua boca, soprará e aniquilará toda mentira, toda injustiça, toda operação, todo mistério do erro será revelado naquele grande dia da vinda do Senhor Jesus, e cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, tá vendo? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Então, naquele grande dia, o Senhor Deus, com seu poder e toda autoridade, ele vai desmascarar as obras de Satanás, ele vai desmascarar os sinais e prodígios de mentira do diabo,
todo aquele que não estiver firme na verdade, respaldo bíblico e doutrinário da palavra do Senhor, naquele dia será desmascarado. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia em mentira, para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiver prazer na mentira. A palavra do Senhor Deus deixa bem claro, porque o mistério da injustiça opera. Por que o mistério da injustiça opera? Porque ele não quer obedecer à palavra da verdade, não quer aceitar a palavra da verdade. E o Senhor Deus entregou a operação do erro e da mentira e da prática que quer viver. Deus não obriga ninguém a obedecer a sua sã doutrina. Deus não obriga ninguém a viver na sã doutrina da sua palavra. O Senhor Deus, ele disse na sua palavra, bem claro, para que seja julgado todos que não creram na verdade, antes viver no prazer da sua iniquidade. Todo aquele que quer viver de acordo com a sua vontade, todos aqueles que querem viver nos seus prazeres, nos seus deleites, todos aqueles que querem criar seus princípios, suas regras, todos aqueles que querem criar a sua religião, a sua doutrina, o seu sistema de viver, não quer submeter a sã doutrina e a palavra do Senhor, o Senhor Deus permite que o espírito de mentira, de engano, de operação do erro toma sua vida. E naquele grande dia do juízo final, quando Cristo manifestar, quando o Espírito Santo de Deus for retirado desta terra, junto com a presença do Senhor, com a manifestação do Senhor, revelará o iníquo que está presente nesses dias, como diz a palavra do Senhor Deus. Mas devemos nós sempre dar graça a Deus por vós, irmão, amado do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, a fé da verdade. Aí, a palavra do Senhor Deus está dizendo, mas devemos dar graça a Deus, por vós, amado do Senhor, vos ter elegido desde o princípio para a salvação, nem santidade do Espírito, fé e verdade. Demos graça ao Senhor, que o Senhor Deus nos revelou a palavra de graça, a palavra de salvação, de santificação no Espírito, da fé da verdade. Todo aquele que vive na presença do Senhor, em santificação, novidade de vida, transformação de vida, Espírito do Santo do Senhor, em fé, firme na verdade, pagando o preço, renunciando, vivendo em amor e comunhão, em santificação. Outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Todo aquele que mantém no evangelho que foi pregado, esse alcançará do Senhor o seu galardão, para que, pelo evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena sofrer pela verdade, vale a pena pagar o preço pelo evangelho, vale a pena batalhar e lutar. Então, irmãos, estejamos firmes e retende a tradição que vos foram ensinada, seja por parábola, seja por epístola. Manter firme na presença do Senhor, retendo as tradições mundanas, retendo as tradições, os costumes dos homens. Hoje vivemos como foi no tempo que Micaías pregou a palavra do Senhor. Micaías confrontou o rei Acabe, Micaías confrontou os 400 profetas mentirosos, amando de Isabel. Micaías permaneceu firme na presença do Senhor e Deus honrou a palavra de Micaías, porque Micaías falou para o rei: se tu for à guerra e de lá voltar em paz, o Senhor Deus não falou comigo, mas tu morrerás e tu não viverás. E assim aconteceu. Hoje estamos precisando de fazer como Micaías, pregar a verdade,
pregar como tem que ser dita a palavra do Senhor, porque Jesus disse que outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Estamos vivendo num tempo que diz a palavra do Senhor, é no tempo do anticristo, da operação do mistério da injustiça. Estamos vivendo num tempo de muita falsa religião, num tempo de muita falsas hipocrisias, filosofia humana. As pessoas não estão querendo pregar a verdade, preferindo viver nos seus deleites, nos seus prazeres, e acaba caindo em contradição com a palavra do Senhor. E Deus entrega a eles ao espírito de mentira e de erro, porque não quer submeter à verdade do Senhor. Esta é a palavra de salvação. Essa é a palavra de vida eterna. Devemos viver em obediência ao mandamento santo do Senhor. Devemos obedecer à sã doutrina e à palavra do Senhor. Devemos viver em novidade de vida, viver em santidade e em temor ao Senhor. Devemos viver a palavra de amor, a palavra de verdade, uma palavra de santidade, pureza, de fé e verdade na presença do Senhor. Há muitos evangelhos sendo proclamados, mas nós vemos que, infelizmente, não estão condizentes com a palavra de Deus, não estão de acordo com a palavra do Senhor, não estão vivendo a sã doutrina da palavra do Senhor, não estão vivendo de acordo com o que Jesus quer, estão vivendo de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas culturas, com as suas tradições. Não está tendo mudança no seu jeito de viver, não está vivendo no seu caráter e na sua mudança. E o Senhor Deus disse que outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E vemos que nós estamos nos dias finais e Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Devemos buscar a santidade, a fé, a comunhão, a palavra e a verdade. Renunciar a nós mesmos, renunciar ao pecado, renunciar à iniquidade, renunciar toda a injustiça e viver na prática da verdade e da justiça do Senhor. A palavra de Deus mesmo deixa claro: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Assim diz a palavra do Senhor. A operação do erro está presente, a injustiça está presente, a mentira está presente, mas a palavra do Senhor Deus diz que o Espírito Santo de Deus da verdade está falando neste momento. O Espírito Santo de Deus da verdade está presente para resistir esse iníquo e revelar, porque a palavra de Deus diz: há muitos vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a santidade, não tem compromisso de dizer a verdade para as pessoas, para os membros da sua igreja. E devemos obedecer e ouvir a palavra do Senhor, porque, infelizmente, Jesus vem buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras, mas existe muitos que não estão obedecendo a sã doutrina e a palavra do Senhor. Isso quer viver de qualquer maneira e de qualquer maneira não entra no céu. Temos que haver diferença. Temos que deixar de ser profano, devassos, corruptos, mentirosos. Temos que deixar a vaidade, o adultério e a lasciva. Temos que deixar a corrupção. Prefere mais muitos hoje agradar os homens do que agradar a Deus. Devemos nos submeter ao Evangelho Santo do Senhor, um Evangelho limpo, um Evangelho puro, de santidade, de temor, de fé, de verdade. Um Evangelho que negamos nós mesmos e vivemos a Cristo. Essa é a palavra de salvação. Tomamos o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de purificação e de santificação para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor, e que Deus possa falar melhor nos vossos corações. Amém.